Fala galera, vamos a mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Segundo o site, James Rodrigues quer voltar ao Porto FC após ser destaque da Copa América. Meia teria sinalizado o retorno à equipe portuguesa após ser melhor jogador da Copa América. James Rodrigues e São Paulo estão negociando a rescisão de contrato após a passagem de um ano com a camisa do tricolor. O meio-campista chegou como grande contratação ao lado de Lucas Moura, mas teve números abaixo do esperado. O meia teve o nome ligado a vários clubes da Europa durante a Copa América, mas segundo o site abola.pt, James teria sinalizado ao Porto que quer retornar ao clube que marcou a passagem do colombiano no velho continente. A direção não descarta a chegada do colombiano, mas acredita que não precisa de um camisa 10 no momento por contar com Pepe e Nico Gonzalez. Outro ponto desfavorável à chegada do James é a situação financeira do Porto. Segundo informação do presidente André Vilas-Boas, o clube está com um rombo financeiro da última gestão e precisa vender jogadores para amenizar a situação. Caso uma venda aconteça, o nome de James pode ser lembrado para uma possível contratação. Segundo a apuração, o nome do craque da Copa América segue sendo cogitado, mas não é prioridade nesse momento. Copa América valorizou o camisa 10. James Rodrigues teve uma passagem apagada pelo São Paulo. Porém, o colombiano fez excelente Copa América participando de 7 gols em 6 jogos com a camisa da seleção nacional. Durante a competição, o nome do jogador foi especulado em vários clubes da Espanha e atualmente está sendo ligado ao Porto. Segundo a apuração do Trivela, a direção do São Paulo foi consultada por clubes, mas nenhum seguiu após as sondagens. James se despede do São Paulo com um nome bastante valorizado como o melhor jogador da Copa América, mas com a imagem desgastada devido ao salário acima da média e à baixa participação em um ano. O São Paulo recebe o líder Botafogo nesta quarta-feira 24, às 19h30, horário de Brasília. A equipe quer voltar aos G4 após empatar com o Juventude fora de casa pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para acompanhar todas as emoções da partida, acesse o site do Bolavik Brasil, que fará a cobertura da partida 1h30 antes da bola rolar, além de todos os detalhes do pós-jogo com entrevista coletiva e zona mista. 2 gols em 359 dias. Confira o passo a passo de James Rodrigues com a camisa do São Paulo. James está próximo de rescindir o seu contrato com o São Paulo. Ciclo de James Rodrigues no São Paulo está perto do fim. São Paulo e James Rodrigues estão novamente em negociações para uma possível rescisão contratual. O clube tricolor havia planejado vender o jogador após a Copa América, mas essa transação parece improvável neste momento. James Rodrigues recebe cerca de R$1 milhão por mês, e seu contrato, que se estende até julho de 2025, prevê um valor total de aproximadamente R$12 milhões. Como não vem jogando desde que chegou ao clube, o meio-campista junto com Júlio Casares resolveram dessa vez por interromper a história que não deixará nenhuma saudades no torcedor do tricolor paulista. A rescisão deverá ser anunciada, se possível, até o final dessa semana. Os números de James Rodrigues mostram que o São Paulo acerta em se livrar do colombiano. De acordo com o levantamento do GE, o meia ficou no São Paulo por 359 dias desde que foi anunciado, com 22 jogos disputados, 2 gols e 4 assistências. James Rodrigues fez apenas 2 gols pelo São Paulo. Na temporada 2023, James atuou em 14 partidas e anotou 1 gol. O colombiano começou 9 jogos como titular, 6 deles depois do título da Copa do Brasil. Já nesta temporada, o armador disputou apenas 8 jogos, mas nunca foi unanimidade nem com Thiago Carpini, tampouco com Zubeldia. A relação de James Rodrigues no São Paulo começou a desmoronar quando o craque da última Copa América perdeu um pênalti que ocasionou a eliminação do São Paulo nas quartas de final da Copa Sul-Americana. James se revoltou em não jogar a final da Copa do Brasil. O estupim da relação do meia com o restante do grupo aconteceu quando o então técnico Dorival Júnior, hoje na seleção brasileira, não relacionou o atleta para as finais da Copa do Brasil. O profissional sentiu incômodo e desabafou sobre o assunto um mês após a conquista. Falou quando: "Vou falar com ele hoje. Vou bater nele", risos. "Fiquei bravo porque gosto de jogar. Gosto de jogar qualquer jogo, seja uma final, um brasileirão, gosto de jogar sempre. Então foi por isso que fiquei bravo, mas fiquei feliz porque o time ganhou. O clube achou uma Copa que não tinha ganho em toda a sua história", comentou. Casares avalia a passagem de James Rodrigues pelo São Paulo. Foi uma grande contratação.
Meio-campista não permanece no tricolor paulista e passagem termina antes do previsto pela torcida e diretoria. Não funcionou no tricolor paulista. A trajetória de James Rodrigues pelo São Paulo chegou ao fim. Após se destacar pela seleção colombiana na Copa América de 2024, o meio-campista, junto com o tricolor paulista, buscam acordo para rescisão contratual. Durante a Copa América, Casares encontrou James Rodrigues. Uma conversa aconteceu, mas nenhum detalhe foi divulgado sobre. Em entrevista a Felipe Oliveira ao Arquibancada Tricolor, o atual presidente falou sobre a passagem do colombiano. Quando contratamos o James, sem dúvida foi uma grande contratação. Mas se ele foi hoje o melhor jogador da Copa América, é porque nós vimos bem. E acontece que algumas contratações têm adequação técnica e outras não. Passaram 3 técnicos e ele não correspondeu, disse Casares para Felipe Oliveira. Rescisão bom para ambos. James Rodrigues foi anunciado ao lado de Lucas, ainda na temporada de 2023. O meio-campista colombiano chegou com altas expectativas, mas, logo no começo de 2024, a situação mudou. Com Zubeldia, o atleta também não foi utilizado. O jogador para jogar no São Paulo precisa ter interesse e vontade. Não estão dizendo que ele, James, não teve. A rescisão contratual será boa para o James e para o São Paulo, comentou o presidente do São Paulo. Quando James veio para o São Paulo, não esqueçam que o time deu um salto de patamar, também ganhou com a contratação dele. E repito, a contratação dele foi boa e ele provou com o título de melhor jogador da Copa América, completou em entrevista para Felipe Oliveira, ao Arquibancada Tricolor. Os números pelo clube. Com a camisa do tricolor paulista, James disputou 22 jogos, com 2 gols marcados e 4 assistências anotadas. A princípio, o contrato era válido até junho de 2025. O jogador voltaria ao elenco do São Paulo após a disputa da Copa América. Entretanto, foi à Colômbia para comemorar o aniversário. Após isso, foi anunciado o começo das conversas para o término do contrato. São Paulo pode economizar milhões com a saída de James Rodrigues. James recebe cerca de R$ 1 milhão por mês, e seu contrato, que se estende até julho de 2025, prevê aproximadamente R$ 12 milhões. São Paulo em negociações. São Paulo e James Rodrigues estão novamente em negociações para uma possível rescisão contratual. O clube tricolor havia planejado vender o jogador após a Copa América, mas essa transação parece improvável neste momento. James Rodrigues recebe cerca de R$ 1 milhão por mês, e seu contrato, que se estende até julho de 2025, prevê um valor total de aproximadamente R$ 12 milhões. Embora a rescisão possa representar uma economia significativa para o time, é possível que o clube precise pagar uma parte desse montante como compensação ao jogador. São Paulo e James Rodrigues. Além disso, o São Paulo ainda tem uma dívida relativa às luvas, prêmio pela assinatura do contrato, prometidas a Rodrigues, que tem sido quitada de forma parcelada. Esse débito pode ter influenciado a decisão do colombiano de considerar sua saída no início do ano. Após resolverem os detalhes financeiros, a rescisão amigável deve ser formalizada em breve. James estava na Colômbia até o último domingo, 21, celebrando seu aniversário, e foi liberado da reapresentação desta segunda-feira, 22. O São Paulo esperava receber propostas para James Rodrigues após sua destacada participação na Copa América, onde foi eleito o melhor jogador. No entanto, as ofertas esperadas não chegaram. O clube chegou a considerar a possibilidade de reintegrá-lo aos planos, mas essa ideia não avançou. Zubeldia sobre o futuro de James Rodrigues. O técnico Zubeldia foi abordado sobre o futuro de James Rodrigues, que se destacou como um dos principais jogadores da Colômbia na Copa América e atraiu o interesse de vários clubes. Essa é uma decisão que envolve a diretoria e os interesses do jogador. Eu não tenho mais o que adicionar sobre o assunto. Para mais informações é melhor consultar a diretoria e o próprio jogador, afirmou Zubeldia. Veja o que o São Paulo pensa sobre a chegada de Di Maria. Meia-atacante argentino demonstra desejo em disputar a Libertadores. O São Paulo sonha com a contratação de Ángel Di Maria para o lugar de James Rodrigues, mas o clube não irá fazer movimentos para trazer o argentino nesta janela de transferências que fecha no dia 7 de março. O presidente Júlio Casares não fechou as portas para a chegada de Di Maria no futuro, mas deixou claro que o tricolor não irá fazer grandes movimentações neste semestre. Não há nada previsto. O Lucas voltou neste ano. Muitos duvidavam. O Di Maria apareceu. Quem não gostaria de ter um jogador como ele? Mas não existe nada. Agora o futebol é dinâmico.
Um dia é diferente do outro, declarou Casares à Folha. Aos 36 anos, Di Maria não escondeu o desejo em retornar ao futebol sul-americano e disputar a Libertadores, e este pode ser um trunfo para o tricolor caso as conversas sejam iniciadas. Formado nas categorias de base do Rosário Central, o meia-atacante é constantemente vinculado ao clube argentino. Se o São Paulo seguir em frente e tentar a contratação do campeão do mundo pela Argentina, o tricolor precisaria negociar um salário viável com o atleta. Isso porque o meia-atacante recebe valores mensais considerados altos para o futebol brasileiro.